Olá, meu nome é Iraci Mendes, este é o canal Graça e Fé e eu vou falar hoje sobre por que o ser humano foi criado ligado em Deus. Nos vídeos anteriores eu respondi perguntas que diz respeito ao plano da salvação, no sentido de por que Deus criou o ser humano, mesmo tendo visto, né? Porque, como eu expliquei, que Deus ele é atemporal, então ele tem acesso ao futuro, e Deus viu que o ser humano ia pecar quando ele fez o plano, e mesmo assim, né, a pergunta é por que Deus criou? Porque se ele tem acesso e viu que o ser humano ia pecar, por que então ele criou o ser humano? Né? Porque ia haver sofrimento, morte e condenação. Então eu respondi a essas perguntas, e também a pergunta por que Deus permitiu o sofrimento, sendo que ele demonstrou a maior revelação do amor jamais visto, jamais em toda a história, né? Nunca houve um amor tão grande, tão profundo, né? Jamais. Então, mediante a tanto amor, por que Deus permitiu o sofrimento humano? Então eu respondi também a essas perguntas, e agora essa pergunta, por que Deus criou o ser humano ligado nele? Porque eu não sei você, mas eu já ouvi pessoas dizer assim: ah, mas Deus criou todas as coisas e ele... Por que ele proíbe a gente curtir todas as coisas e tal, se ele criou todas as coisas? Sim, mas Deus não criou absolutamente todas as coisas, né? Porque há coisas que Deus não criou. Por exemplo, Deus não criou outro Deus. Ele é o único, ele mesmo diz: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, né? Então ele não criou o outro. Deus não criou o mal, Deus não criou o pecado. Ah, mas a Bíblia diz que Deus, ele criou, ele falou: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu crio o mal e tal. Mas isto é como eu disse, isso aí diz, eu entendo, sim, tem mais explicações fora disso também, fora dessa que eu vou dizer, né, sobre eu crio o mal. Tem mais explicações, que na verdade o mal é a ausência do bem, né? Mas no sentido de eu crio o mal, eu entendo que Deus está falando dos juízos dele, né? Porque, por exemplo, no Egito, quando Deus mandou os seus juízos, Deus mandou todas aquelas pragas, 10 pragas. Foi bom, gostoso para quem passou por aquilo? Para os egípcios? Claro que não, né? Então, óbvio que não, né? Então, foi difícil, houve morte, mas Deus, aquilo era juízos de Deus. Mas Deus mandou por quê? Porque era necessário. Porque Deus, ele estava determinado a tirar o seu povo da escravidão. O povo de Israel estava ali, mas Deus já havia predito, porque Deus, que conhece a história, ele já havia visto toda a história no futuro, né, sobre essa questão do povo de Israel, né, escravizado. Ele já havia dito para Abraão que o povo seria escravizado por 400 anos e tal, mas que Deus ia tirar eles de lá com mão forte, e chegou o tempo de Deus tirar, e Deus ia tirar, não importa o quanto Faraó tentasse ali segurar o povo, Deus ia tirar o seu povo. Mas só que Deus, ele é igual aquele dizer que a gente fala, né? Com uma paulada só mata 2 coelhos, né? Então Deus queria
tanto fazer o povo de Israel, porque o povo de Israel estava assim, bem, já estava assim, mergulhado também nas idolatrias, já, não todos, né? Mas muitos deles já havia assim, extraviado o caminho, né? Já não estava assim, naquele conhecimento de Deus. Então, muitos já estavam no costume do Egito e tal. Então, Deus queria reavivar a fé do seu povo, né? E também mostrar para o Egito que não há deuses, mas há um só Deus. O Egito, ele tinha vários deuses e para cada deus, Deus mandou uma praga. Por exemplo, tinha o Deus protetor contra o piolho, o Deus protetor do Nilo, o Deus protetor, né, que é tudo ídolos que eles consideravam deuses, né? Então, o protetor, ou protetora, não sei, não me lembro, do rio Nilo, então, que eles idolatravam o rio Nilo, né? Então, eles, para cada deus, Deus mandou uma praga. E quando o Egito clamava, nada acontecia, né? Clamava por socorro, por esse Deus protetor, por exemplo. Clamaram pelo Deus que é o protetor contra os piolhos. Se não me engano, é o Deus Ap, eu não lembro bem, eu tenho marcado tudo isso, essa história, mas eu não me lembro agora. Mas eles clamaram e o Deus protetor contra os piolhos nada pôde fazer. Então, para cada praga daquela, havia um Deus. E os egípcios clamavam e nada acontecia. Mas quando Moisés clamava a Deus, Deus atendia Moisés. Então, Deus estava mostrando para o Egito, e não somente para o Egito, mas para o mundo todo, né? Que há um só Deus. Então, através dessa história, desses fatos, Deus mostrou para o mundo, e Deus fala isso. Ali Deus falou isso para Moisés, que ele ia mostrar para o mundo, né? O mundo todo ia ver a glória dele. Que então, de fato, o ser humano, ele não tem desculpas, porque Deus mostrou através da nação de Israel, Deus usou essa nação para, através dela, Deus manifestar ao mundo as suas obras, para mostrar que Ele é Deus, Ele é o Senhor e não há outro, né? Então, os juízos de Deus, assim como Deus também enviou os seus juízos para a nação de Israel, quando Israel se afundava na idolatria, porque o povo de Israel, eles é o povo escolhido, mas isso não significa que eles é diferente de nós. Assim como nós somos seres pecadores, todos somos israelitas e todos somos iguais. Mas Deus estava usando uma nação para mostrar a condição de toda a humanidade. Então, e Deus não só para isso, porque Deus tinha um propósito. Os propósitos de Deus era, primeiro, realizar no meio de Israel o plano da salvação de Deus. Deus escolheu essa nação e por isso que Deus trabalhou em cima dessa nação. Deus chicoteou essa nação com seus juízos, porque Deus precisava libertar essa nação das influências das nações, as influências principalmente no sentido da idolatria, porque quando o pecado entrou no mundo, a terra ficou placas em nome de Jesus, te aquieta. Então, quando o pecado entrou no mundo, estava dando um terremotozinho. Quando o pecado entrou no mundo, e nesses dias tá marcado terremoto forte, tá em alerta o Japão, marcando terremoto forte, e tanto que não tá dando tempo nem
esses últimos terremotos que deu, não deu tempo nem deles preverem. Aí o alarme nem tocou, porque o alarme começa, né? Tocar e uma moça falando, é terremoto, é terremoto. Dá mais medo do alarme do que do terremoto, pra falar sério. O alarme mata a gente, só de susto. Mas esses dias deu um terremoto muito forte. E esses sinais que tá dando de terremoto, igual deu agorinha, foi início de sinal de terremoto forte. Mas Deus tem guardado e a gente tem clamado a Deus, só a misericórdia de Deus mesmo, porque só Ele para guardar. E então, voltando a dizer, né? Como eu estava falando, quando o pecado se alastrou na terra, chegou um tempo que o pecado tomou conta do mundo de uma forma tão terrível que Deus, era necessário Deus, é claro, né, que Deus já tinha previsto tudo e já tinha tudo isso, né, em mente, eu creio, né, porque Deus é atemporal. Não que Deus planeja certas coisas, Deus não planeja igual alguns acreditam que Deus planeja isso, planeja aquilo, não. Deus prevê, prever é uma coisa, planejar é outra completamente diferente, porque senão Deus seria culpado do mal, e Deus não é culpado do mal jamais, tem nada a ver, mas Deus, ele prevê, né, como ele previu a queda humana e tudo mais. Então, Deus escolheu um homem, né, que escolheu Abraão. Deus olhou e porque Deus conhece os corações, e ele previu que Abraão seria um homem que ele ia ensinar os seus filhos, né, instruir para que desse continuidade, porque Deus queria preparar uma nação, porque a Bíblia diz que o mundo virou as costas para Deus. Então Deus planejou criar um povo, e é claro que esse povo que Deus ia criar era pecadores também, né? Deus chamou um homem de fé, que Deus viu que era um homem de fé, mas Deus sabia que esse homem também era pecador, e sua descendência também seria pecadores, como todos os demais, mas Deus entendeu que aquele homem, ele ia instruir, né, os seus filhos, né, para ouvirem a Deus, né? Então Deus faz aliança com Abraão, Deus chama Abraão e fala que de Abraão, fala para Abraão, em ti, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Por quê? Porque o mundo estava afundado na idolatria. Então Deus queria começar do zero ali. Então Deus tira Abraão do meio da idolatria, do meio do povo, né, do meio da sua própria parentela ali, que eram idólatras e tal, e Deus queria começar ali com Abraão uma nova história. Então Deus tira Abraão do meio da sua parentela e fala, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Abraão foi inteiramente pela fé em Deus, pela fé na palavra de Deus. Porque, como eu disse, tudo é pela palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Tudo subsiste pela palavra de Deus. Tudo permanecerá pela palavra de Deus. E todos que serão salvos pela fé na palavra de Deus. Então, se o homem não tiver fé na palavra de Deus, ele não poderá se salvar. Porque nós somos salvos pela fé na palavra de Deus. Por isso que Adão e Eva pecou, porque eles deixaram ali de crer na palavra de Deus e creu em uma outra palavra. Então foi isso que causou a queda humana. E Deus disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Vai para um lugar onde eu te mostrarei. E Abraão, pela fé,
Ele saiu sem saber para onde ele ia. Saiu inteiramente pela fé na palavra de Deus. Então, Deus fez aliança com Abraão e disse para ele: Abraão, de ti farei uma grande nação, e em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Por que será bendita todas as nações da terra? Porque Deus, ele ia enviar na linhagem de Abraão o Salvador. Então, não seria bendito em Abraão, porque Abraão é um pecador, mas seria bendito naquele que viveria na linhagem de Abraão. Então Deus faz a mesma promessa com o filho de Abraão, com Isaac. E ele faz a mesma aliança com Isaac e fala: Isaac, de ti farei poderosa nação, e em ti será bendita todas as famílias da terra. E aí, depois nasce o filho de Isaac, neto de Abraão, e Deus faz a mesma aliança com ele. Deus dá continuidade à mesma aliança e fala a mesma coisa: de ti farei uma poderosa nação, e em ti será bendita todas as nações. E depois Deus, quando Jacó tem 12 filhos, e quando Jacó estava próximo da sua morte, no leito de morte, ele usado por Deus, ele traz uma profecia para cada filho, porque aqueles filhos seriam os 12 que deles ia se formar a nação de Israel. Então, que se tornou as 12 tribos de Israel. E aí Deus fala, né? Deus mostra claramente ali, através da profecia, que Judá seria a linhagem do Messias, que de Judá viria o Messias, né? Então, a tribo de Judá, pela profecia ali que Deus deu, ela é chamada de alguma coisa com leão, que agora eu não me lembro bem, decor, mas que se torna o dizer o leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá é Jesus, porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso, né? E ao mesmo tempo ele é o leão e ao mesmo tempo o cordeiro, porque é uma união muito profunda, cordeiro e leão, né? Porque o leão é forte, é poderoso, e o cordeiro é humilde, é manso. Então, ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. Então, Deus precisava separar uma nação. E é por isso que quando fala assim, os juízos de Deus, né? Que de Deus ele criou o mal, não é que Deus criou o mal, está falando dos juízos de Deus. Porque Israel, por mais que Deus escolheu, que Deus criou essa nação foi criada num propósito, né, específico, a nação específica, foi criada por Deus. Foi assim, num propósito que ela surgiu. Então, que ela veio à existência. Então, por mais que foi tudo dentro do plano de Deus, a existência dessa nação, em um propósito específico, mas eles eram pecadores como todos os demais. Mas Deus queria tratar com um povo, separar um povo, para que este povo pudesse aguardar a vinda do Messias, o Messias prometido, o Salvador prometido lá no Éden, aquele que se entregou ao Pai lá na eternidade e disse, né, que ele se entregou. A Bíblia não diz com que palavras, né, mas de alguma forma ele disse: eu serei, Pai, a oferta para a expiação do pecado da humanidade, ainda antes de Deus nos criar. Ele se entregou ao Pai como a oferta expiatória pelos nossos pecados. Então, agora adiantando,
adiantando, eu vou cortar essa parte porque é muito extensa, mas adiantando este assunto, voltando agora da eternidade, de novo, Deus, quando ele criou o homem, como eu disse, né, antes, que Deus é comparado àquela árvore, né, a árvore da vida, porque os seus frutos davam a vida eterna. E Deus, ele é a fonte da vida. Ele próprio é a vida. Ele é a vida eterna. Deus mesmo é a vida eterna. E todos que estão ligados nele têm vida eterna. Por isso que o homem, antes do pecado, ele tinha vida eterna, porque ele estava ligado em Deus, né? Mas quando o ser humano pecou, então ele foi desligado de Deus. Então, quer dizer, ele foi desligado dessa árvore que dá vida, né? Os frutos daquela árvore davam vida eterna. Mas por quê? Porque o fruto, as obras da justiça, nos mantém em Deus, né? Porque as obras da justiça nos mantêm ligados em Deus, né? Que isso diz a palavra de Deus, como eu expliquei no vídeo anterior. E as obras do pecado nos desligam de Deus. Então, assim como o ser humano foi desligado, por isso o ser humano foi desligado de Deus quando ele pecou, né? Então foi desligado dessa árvore que dá vida, né? Mas aí Deus cumpre o seu plano de salvação. Aí no Novo Testamento vem Jesus se apresentando de novo como a árvore. Assim como no Éden, Deus era a árvore da vida. Aí vem Jesus no Novo Testamento trazendo de volta a árvore, dizendo: eu sou a árvore. Então, apresentando para o homem, né, a salvação, para que o homem cresça e fosse religado nele, religado na árvore novamente. Aí ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então todo aquele que está ligado em mim, esse dá bom fruto. Mas toda vara em mim que não der bom fruto, o Pai corta e lança ao fogo. Outra parte ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, né? Aí que ele diz: toda vara em mim que não dá bom fruto, o Pai vai vir e vai cortar. Então o que é a videira? A videira é a planta que produz a uva. Então a uva, ela traz o símbolo de o fruto da vide, o fruto da vida. Então a árvore, então, é a árvore da vida. Então ele é o mesmo Deus, simbolizando a mesma árvore. Então quando o homem ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, ele é religado em Deus, como o homem estava antes ligado em Deus, ligado naquela árvore que simbolizava Deus, ligado em Deus, que simbolizava aquela árvore. E agora o homem é religado em Deus novamente, ligado na videira verdadeira, que é Cristo. Então, pelo plano da salvação. Então aí, como eu disse em um vídeo, né, que daí que vem a origem da palavra religião, porque religião significa religare, que é religar. Então, no Éden, o homem foi desligado de Deus, desligado da vida, morreu espiritualmente e sua contagem regressiva para a morte física e a morte eterna deu início ali no momento em que o ser humano pecou. Mas vem Deus com o plano da salvação, trazendo e enviando a árvore da vida de novo. E cumpre o plano da salvação, paga
a dívida do homem pela sua morte expiatória, religa o homem nele novamente. Então aí que se dá origem, como eu disse, a palavra religião, religare. Deus envia Jesus para religar o homem nele novamente. Então, essa palavra religião está totalmente ligada a este acontecimento, ao plano da salvação de Deus. Então, que nós possamos nos arrepender e voltar para dentro do plano da salvação, porque só ligado em Deus nós temos vida eterna. Então, como eu disse em um vídeo que eu já postei, né, que eu passei e vi uns caquis que alguém tinha cortado, e eu fiquei com muita pena, porque como que alguém pode chegar numa árvore cheia de fruto e cortar, e não cortou a árvore embaixo, cortaram só as pontas dos galhos, aonde saem as folhas e os frutos. E quando foi carregada de fruto, e quando foi nesses dias eu passei lá de novo, e tinha de novo outros galhos de uma outra árvore do mesmo fruto, que é caqui, que cortaram e deixaram. Depois eu vi qual era a árvore, eu olhei e vi a árvore, e nem os galhos não cortaram, cortaram só as pontas dos galhos, aonde estavam as flores, as folhas e os frutos, e já grande, já no tamanho de começar a amadurecer. Então eu fiquei muito chateada, muito triste, né? Como que alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa? Mas foi isso que o pecado fez com nós. O pecado cortou o homem, separou o homem de Deus. Então, a partir daquele momento, o homem começou a sua contagem regressiva para a eternidade sem Deus, para sempre. Porque ali o homem morreu espiritualmente. E então sua contagem regressiva para a morte física deu início ali, e também para a morte eterna. Mas Deus entra com o plano da salvação feito na eternidade e socorre o ser humano. Então, é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Como diz a palavra de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para ninguém se gloriar. Então, é pela graça de Deus. Por isso, aquele hino que diz assim: graça maravilhosa, quão doce canção, né? Que me diz, vem descansar em meu Deus. No perdido eu me achava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Tem um hino também da harpa que diz assim: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça. A mim basta a graça de Deus Jesus, né? Porque Ele é o mesmo Deus. Então, a graça eu achei em Jesus. Então, nós somos salvos pela graça, né? Então, não é pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Então, eu vou fazer mais um vídeo que tem, quer dizer, já está pronto, né? Um outro vídeo, e vamos então, após esse segundo vídeo, eu vou contar os testemunhos, como eu disse que ia estar contando, né? Então, vocês não deixem de assistir o segundo vídeo, tá? Porque eu estou com essa mesma roupa, tá? Então, porque às vezes o vídeo é igual, as pessoas deixam de assistir e pensam, é o mesmo, mas é só ler que vai estar escrito, né? Que é segunda parte. Quando é assim, eu coloco segunda parte, né? Teve uns até que eu tirei e desfiz do vídeo por causa disso, né? Mas eu vou colocar primeira e segunda parte, tá?
Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.